Seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. As cidades cresceram e o número de carros também. O problema é que as ruas e estradas não aumentaram na mesma proporção. O resultado? Falta espaço para tanto carro. E o transporte público passa a ser essencial. A cidade de Curitiba saiu na frente no que diz respeito ao investimento no setor. A capital paranaense foi a primeira do Brasil a implantar lá na década de 70 um modelo que garantia um corredor exclusivo para passagem de ônibus. Além disso, a cidade também conta com uma rede integrada para eles. Por isso, a nossa primeira parada é num desses pontos de integração, o Terminal do Cabral. O que todo mundo quer é um transporte que ofereça qualidade, segurança e principalmente rapidez. Mas é aí que está o problema, porque se deslocar numa grande cidade é um desafio. Por isso que tem muitos estudiosos pensando numa maneira aí de melhorar a nossa qualidade de vida. O professor Garrone é um deles, porque ele é professor do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná. Professor, para começar, sempre que a gente fala de trânsito, engarrafamento, vem logo uma expressão, um termo, né? Mobilidade urbana. O que é isso? Bem, eu diria que mobilidade urbana é uma condição de realização, de poder realizar todas as atividades humanas no ambiente urbano. Ou seja, as pessoas poderem se deslocar e alcançar seus objetivos de vida, ir à escola, ao trabalho, ao lazer, fazer compras. E essa condição é a mobilidade urbana. Ou ela pode ser muito boa ou pode ser precária. A discussão, acredito que seja como melhorar a mobilidade urbana de uma forma sustentável, como um grande desafio para todos nós, para a universidade, para a sociedade como um todo. Eu vou convidar o professor para circular um pouco por aqui e também, claro, usando o ônibus. Vamos lá, professor? Entramos com o professor num biarticulado, um ônibus um pouco maior do que os comuns. E mesmo assim, encontramos muita gente em pé. Professor, existe também os pesquisadores, né? Vocês, consultores também, usam uma escala aí para medir quanto um ônibus está cheio ou não, né? Esse ônibus que a gente está agora aqui, por exemplo, como é que o senhor classifica? O nível de ocupação visual é uma referência para se fazer uma estimativa de quantas pessoas tem dentro do ônibus. Ele varia de 1 a 5. Nesse momento, esse ônibus está com um nível próximo a 3. Em horas de rush, certamente haverá talvez uma centena a mais de pessoas nesse biarticulado do que temos agora. É uma tendência esse ponto de saturação das grandes capitais? Todo o processo de planejamento tem prazo de validade. Há que se renovar o processo, há que se fazer novos investimentos. Então, estamos num momento importante em que a cidade deve realmente receber fortes investimentos em mobilidade se ela quiser continuar mantendo o status de qualidade de vida que conquistou nos últimos anos. Mas como buscar alternativas para melhorar o trânsito da capital e das outras cidades do país? A solução pode estar em saídas simples. Por isso, a nossa conversa continua no centro da cidade. Nós chegamos agora na Rua das Flores, ou Calçadão da 15, como é conhecido aqui em Curitiba, né, professor? Um lugar que também faz parte da história da cidade num projeto de mobilidade urbana. Por que, professor, que isso aqui foi tão importante? Na verdade, é um marco da prioridade que foi dada à mobilidade sustentável, ou seja, poder caminhar. Reservar esse espaço aqui que era destinado a automóveis, mas que era restrito e não tinha como ser ampliado, de uma vez já numa solução de calçadão para pedestres, né? Professor, a gente está no centro, que é um lugar que teoricamente as pessoas não usam tanto carro, mas mesmo assim a gente ainda vê muita gente passando, muito motorista sozinho, né? Uma pessoa só dentro do carro. Houve um incremento aí do número de veículos em Curitiba e em todas as capitais também, né? É verdade, a frota em Curitiba cresceu geometricamente nos últimos anos. E efetivamente é um sistema muito egoísta, né? Porque as pesquisas mostram os carros têm uma ocupação média de uma pessoa, 1,2 passageiros por veículo em circulação. Ou seja, é muito ineficiente um equipamento desse peso, desse tamanho, com esse consumo de energia, para levar tão poucas pessoas, né? Então, comparando com os ônibus, por exemplo, um ônibus leva 60, 80, 100 pessoas. Aqui em Curitiba tem ônibus para 250 pessoas, né? E substituindo, então, centenas de carros que estariam aí a congestionar nossas vias.
Agora, professor, você é do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná e está pensando sempre em buscar soluções para a questão da mobilidade. Qual o papel da universidade nessa questão? Como você acha que a universidade pode produzir conhecimento para melhorar a mobilidade urbana nas capitais? A universidade tem um papel fundamental, não só no ensino, né, mas na extensão e na pesquisa. Então, no campo de extensão e pesquisa, nós podemos fazer muita coisa e temos feito estudos e projetos, pesquisas que identificam limitações do sistema, nível de serviço, padrão de mobilidade de conjunto de amostra de usuários. E, obviamente, que na questão do ensino também, planejamento, transporte público são cadeiras, são disciplinas oferecidas aos nossos alunos. Diversos cursos de graduação e de pós-graduação contribuem na formação dos profissionais que vão atuar na área do planejamento urbano, desde a engenharia civil, a própria arquitetura e urbanismo, a geografia, porque implica em conhecimento sobre as questões cartográficas da cidade no seu planejamento, e também, por que não dizer, mesmo de estudos antropológicos, que dizem respeito à setorização das diversas classes sociais e de sua integração. A Universidade Federal do Paraná é uma das mais tradicionais do país. São 100 anos de existência. A comunidade acadêmica reúne 40 mil pessoas. O Centro Politécnico, onde fica o curso de engenharia, se localiza bem no cruzamento de duas rodovias importantes que cortam o Paraná. O nosso destino é o Departamento de Transportes. Entre as pesquisas que o Departamento de Transportes aqui da Universidade desenvolve, algumas têm o objetivo de estudar a mobilidade urbana em Curitiba e também em outras capitais. E é bem nessa sala aqui agora que a gente vai conhecer um grupo de alunos que estuda esse tema. A coordenação é da professora Márcia. Professora, qual é o objetivo dessas pesquisas? O objetivo das pesquisas, o mais importante, a gente vê que é tirar o aluno da sala de aula e levá-lo para a realidade, né? Principalmente porque nós aqui em Curitiba somos ainda vistos como modelo em sistema de transporte. Bom, hoje aqui a gente vai conhecer dois projetos de mobilidade urbana. Jorge, me explica o projeto que você participa. O projeto que a gente participa é sobre a mobilidade dentro de Curitiba, então a gente quer entender como é que o curitibano se desloca dentro da cidade, qual que é o meio de transporte que ele utiliza, por que ele utiliza o determinado meio de transporte, entendendo como é que é o deslocamento dele dentro da cidade e entender por que ele faz isso, se ele faz qual que é o motivo, por que ele está se deslocando, por que ele usa um determinado meio, é a infraestrutura, é a preferência. Essa é a pesquisa dos meninos que eles participam, mas tem a pesquisa que as meninas participam. Razi, qual é a pesquisa, qual é o objetivo da pesquisa que você participa? A nossa pesquisa é uma avaliação da qualidade de serviço do transporte público na região metropolitana de Curitiba e a gente quer ver o que o usuário do transporte público acha dele. Vocês todos são alunos de graduação de engenharia civil. Eu queria saber o que atraiu vocês para participar de um projeto como esse, já que vocês são todos voluntários, né? Eu acho que assim, dentro da mobilidade urbana, ela está presente no dia a dia nosso. Então, dentro da engenharia civil, como é dividido em 3 áreas, a gente tem um maior interesse pela área de transporte. E fazendo essa pesquisa a gente consegue aprofundar os nossos conhecimentos e desenvolver também. Começando porque você vem de ônibus para a universidade, não é isso? Utilizamos transporte público todos os dias. A gente vê na realidade como que funciona o sistema em Curitiba. Agora, professora, coordenar uma turma como essa também não é fácil, porque você leva esses estudantes para as ruas e tem que ensinar como abordar as pessoas na rua. Como é que é esse treinamento? O que basicamente eles têm que saber na hora de fazer essa abordagem? Exatamente, porque um questionário mal feito, ele pode influenciar a pessoa e não te trazer exatamente a resposta que a gente estava esperando, né? Para isso, a gente faz um questionário piloto e entre eles mesmos, vão trocando para ver quais são as dificuldades, quais são as perguntas que um não entendeu da pesquisa do outro, só quando ela está redondinha que a gente coloca para funcionar na vida real, na rua. Eu proponho que a nossa entrevista seja feita no centro agora, no centro da cidade, um ponto bastante crítico, onde a gente vai poder mostrar as duas pesquisas sendo realizadas lá. Bom, então, vamos para o centro? Vamos lá.
formulários na mão, tudo pronto para seguir para o local da pesquisa. Mas logo encontramos o primeiro desafio. Estavam comentando que às vezes gasta mais tempo para chegar no local do que o tempo mesmo de fazer a pesquisa, né? Exatamente. Então, o período que você tem para chegar até o local da pesquisa é 1h30. Você chega lá, faz meia hora de pesquisa e volta. Então, é um impasse, né? O congestionamento realmente é um problema em todos os aspectos, até para quem faz pesquisa sobre o congestionamento. Assim que chegamos no ponto escolhido pela professora, os alunos se dividem. E para a gente acompanhar a pesquisa da forma mais real possível, optamos por ficar de longe e os estudantes seguiram sozinhos. Qual que é o motivo do teu deslocamento agora? Casa, estava no trabalho? Legal. Quanto ao conforto dos ônibus, o banco, o que você acha, assim? Quando você consegue um lugar, é um remédio. Como eu me desloco neste momento de ônibus. No momento está indo de ônibus, você está indo para casa, para o trabalho? Estou indo para casa neste momento. Mas nem sempre dá certo. Com licença, você é da UFPR? Eu estou fazendo uma pesquisa. Obrigado. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre qualidade do transporte. Você responder umas perguntinhas? É bem rápido. Não. Tudo bem, então, obrigada. A noite chegou e o trabalho finalmente foi concluído. A professora supervisionou tudo de perto. Deu tudo certo, professora? Tudo certo. Agora a gente vai tabular os dados e por hoje a pesquisa terminou. Agora, Jefferson, como é que foi esse dia de trabalho cansativo? Levou muito não? Foi para muito ponto de ônibus? Cansa? É complicado, mas a gente tem que fazer isso porque a gente precisa desses dados para conseguir entender melhor o sistema de transporte de Curitiba. A gente queria um dia ouvir do curitibano que ele usa o transporte público, não porque é a única opção que ele tem, mas porque é a melhor que ele tem. Daqui a pouquinho você vai conhecer um outro grupo de estudantes. Dessa vez, os alunos participam de uma obra para a Copa do Mundo. Como isso acontece? Você vai descobrir logo logo. O que eu mais gosto de estudar em mobilidade urbana é porque a cidade é um organismo vivo. E o que representa a cidade é a mobilidade urbana. Então, como futuro engenheiro civil, eu posso propor melhorias para esse sistema que é tão caótico no Brasil. Olá, meu nome é José Carlos Belotto, coordeno o programa de extensão Ciclovida que promove o uso da bicicleta. Vamos lá? O Ciclovida é um programa de extensão que tem como objetivo maior criar uma cultura de mobilidade urbana mais saudável e sustentável. A ideia surgiu entre 2002 e 2005 no programa de qualidade de vida, quando a gente verificou que 65% da comunidade universitária é formada por pessoas sedentárias. E essas pessoas todas dão a desculpa de não fazer atividade física porque não tem tempo. Em contrapartida, elas perdem 2 horas, 2 horas e meia por dia ou dentro do carro ou dentro do ônibus. Então, por que não atender a necessidade de deslocamento já fazendo uma atividade física? O Ciclovida é um programa multidisciplinar e conta com a colaboração de alunos de diversos cursos da UFPR, como a Dalila, da Engenharia Ambiental, a Franciane, da Química, a Ana Carolina, do Design, que inclusive é a autora do projeto dos paraciclos, que estão em diversos locais da UFPR, compondo 600 vagas de estacionamento para bicicleta. A gente quer criar núcleos em outras universidades para que essa metodologia que a gente vem colocando aqui na UFPR de uma comunidade universitária que pesquise sobre a bicicleta, que use a bicicleta, que implante infraestrutura a favor da bicicleta e que divulgue os benefícios do uso da bicicleta, se espalhem para outras universidades e realmente a gente consiga uma mudança cultural na nossa sociedade. Pode não parecer, mas estamos num lugar onde acontece um projeto da universidade. Mas é que dessa vez estamos bem longe das salas de aula e sim numa obra para a Copa do Mundo. Agora, o que a universidade, os professores e os alunos têm a ver com tudo isso aqui? A gente vai descobrir entrando bem aqui nessa sala.
Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Bom, o professor Mauro coordena todo esse projeto, né, professor? Que projeto é esse que a gente veio aqui conhecer? Esse projeto, na verdade, é um projeto de extensão universitária que representa uma parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a Universidade Federal do Paraná, o curso de Engenharia Civil, onde nós estamos auxiliando o Tribunal de Contas no seu trabalho de supervisão dos gastos das obras de mobilidade urbana do Parque da Copa aqui em Curitiba. Professor, não é a primeira vez que esses alunos aqui acompanham você numa vistoria como essa. Eu queria saber dos alunos, então, o que vocês acham de participar de um projeto que envolve obras desse tamanho para a Copa do Mundo? Como é que é isso? Bom, primeiramente, é importante vir ao canteiro de obras para aliar o nosso conhecimento teórico adquirido em sala com a prática, com a execução que está sendo feita aqui. O segundo ponto é que a gente trabalha com os projetos dessas obras aqui. Então, visitar a obra ajuda a gente a entender melhor o projeto e ajuda no nosso trabalho. Agora, eu posso estar errada, mas eu já percebi também que essa é a parte que eles mais gostam, né, quando vêm para a obra. Com toda certeza, porque você vê todas as tabelas e os números, às vezes você perde a tridimensionalidade do que é uma obra, né? Então, não se faz engenharia sem se sujar um pouco. Então vamos sujar, né, como o professor disse, mas para isso tem que ter segurança, né, professor? Todo mundo pegando com certeza. Capacetes, todos estão equipados. Hoje, a vistoria que vamos acompanhar é na Rodoferroviária de Curitiba. O lugar concentra uma linha turística de trens e a estação de ônibus da capital. Nesse primeiro momento, as obras estão focadas na rodoviária. Está fora da norma isso aqui, na verdade não precisaria tudo isso. Tô vendo que alguns bolsistas andam com essas pranchetas e caneta na mão. O que vocês anotam? Quais são as informações importantes aí que vocês têm que anotar tudinho? Aqui a gente anota basicamente o que a gente tem de dúvida no projeto para poder sanar a dúvida lá no escritório e daí conferir. E aos poucos os alunos percebem como o papel deles ali naquela obra tem um impacto positivo para toda a cidade. Isso aqui é o piso industrial, o piso colocado. Eu acredito que nós fiscalizando isso, vendo se está sendo correta a obra para a organização disso, eu acredito que é uma grande ajuda para a sociedade. E você acha, professor, que é esse mesmo o papel da universidade? É servir como um órgão também de fiscalização, mas também de formação para esses alunos aqui? Eu gostaria de inverter essa ordem, né? Na verdade, nós somos um instituto de formação. A fiscalização faz parte do tripé. Ensino, pesquisa e extensão. A fiscalização é a nossa extensão. É uma forma dessa gurizada aí, ela devolver à sociedade aquilo que a gente está recebendo de uma universidade pública gratuita e de qualidade. Então, além de serem bolsistas, eles estão também prestando um serviço social técnico bastante intenso dentro desse projeto. Ou seja, eles são os olhos jovens da sociedade em relação ao gasto de dinheiro público em obras importantes que vão impactar o sistema viário de Curitiba, a mobilidade urbana. Eu escolhi minha profissão porque foi a maneira que encontrei de tentar ajudar a resolver esses problemas, essa realidade das cidades que a gente tem hoje no Brasil. Meu nome é Patrícia Chipitoski Monteiro, eu tenho 29 anos e eu sou engenheira civil. Eu cursei Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná e estou formada há 7 anos. Eu fiz pós-graduação na PUC, aqui do Paraná, e eu cursei Engenharia de Planejamento. Eu trabalho numa empresa que presta consultoria em sistemas de transporte e a minha função aqui é preparar modelos de micro e macro simulação desses sistemas. Uma das etapas do nosso trabalho é a gente vir a campo para poder verificar aqui como é que está funcionando o sistema na cidade, na realidade. Então a gente vai fazer uma análise de número de veículos que estão parando, cruzando, conversões para que lado, nível de serviço dos ônibus, quer dizer, quantas pessoas estão dentro, nível de conforto que os passageiros estão tendo. Tudo isso a gente vai coletar para comparar com os resultados da simulação que a gente vai ter no software, no computador, para equilibrar esses dois dados, essas duas informações. A maior dificuldade dentro da modelagem é que nem tudo é matemática, então existe um fator humano que é difícil da gente detectar simplesmente com pesquisas. Em algumas cidades as pessoas caminham mais, em algumas cidades as pessoas caminham menos, em algumas cidades as pessoas têm mais tolerância a esperar um pouco mais, esperar um pouco menos, o impacto da tarifa é maior ou menor. Então a questão social, política é uma coisa mais difícil da gente simular dentro de um software.
Eu amo meu trabalho porque ele é muito parecido com um jogo de lógica, que a gente tem que equilibrar os recursos que a gente tem com as necessidades que a cidade tem. Então é muito lúdico, é como uma brincadeira, que todo dia é diferente. Mobilidade urbana não é só política pública, mas também comportamento. Por isso, o Núcleo de Psicologia do Trânsito da Universidade Federal do Paraná desenvolve uma série de atividades aqui e também em outras universidades. Nesse jogo, por exemplo, os alunos aprendem a trabalhar em conjunto. É que cada um recebe fichas de uma única cor e o objetivo é que eles terminem o jogo com fichas coloridas. Mas para isso, eles têm que negociar. O jogo só dá certo se todos forem cordiais e tiverem paciência. Mensagem que eles também vão usar quando estiverem no trânsito das grandes cidades.